Boas pessoal, meu nome é Tony. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não conhece, isto é um canal maioritariamente para se falar do Benfica. Faço umas lives, umas brincadeiras, também tenho umas músicas, uns videoclipes. Agora tenho apostado mais nos clipes das músicas, de covers. Pronto, mas não é nada disso que vamos falar. O vídeo de hoje vai ser o debate de Rui Costa e Noronha Lopes. Como todos os benfiquistas já deveriam saber, Rui Costa e Noronha Lopes passaram à segunda volta para as eleições do Benfica e está agora na mão dos sócios escolher o novo ou manter o presidente atual. Quem for sócio do Benfica provavelmente já deve ter recebido uma mensagem para tentar mobilizar o pessoal a ir votar, para tentar chegar aos 100 mil votantes, o que eu duvido. Eu até acho que esta segunda volta até deverá ter menos sócios a votar. Agora não sei se será bom para Rui Costa ou não, mas provavelmente penso que se forem menos sócios a votar, poderá ser mau para Rui Costa. Como sabem, o debate que vai acontecer agora é na CMTV. Eu não sei se... Não estou muito de acordo por o primeiro debate entre os dois candidatos ser na CMTV. Nada contra o canal, mas toda a gente já sabe o que é que se irá passar. Provavelmente irá ser só perguntas complicadas e tentar espicaçar os candidatos para haver bate-bocas e roupa suja lavada em público. Não creio que a intenção que seja os candidatos falarem sobre os seus projetos. Duvido, não sei, vou ouvir agora. Portanto, vamos lá ouvir o áudio. Pessoal, para quem não subscreveu ainda o canal, que subscreva. Se não quiser subscrever, pelo menos deixe um like e um comentário que não seja insultuoso, mesmo que seja um pessoal de outros clubes. Tenho tido muitos problemas, normalmente até tenho que bloquear as mensagens. Acho que estamos sinceramente a viver uns dias muito complicados. O pessoal utiliza este tipo de chats e fóruns para se estarem a ofender mutuamente. Não sei qual é o objetivo disso. Parece que estamos a sofrer do síndrome de Rambos de computadores. Mas é isso, pessoal. Deixem um like e vamos lá ouvir o debate. 70 minutos de debate, todos os assuntos vão ser abordados esta noite. É um debate que pode ser decisivo para a decisão dos benfiquistas nesta segunda volta. Recordo que Rui Costa venceu a primeira volta com mais de 40%, Noronha Lopes rondou os 30%, chega um pouco acima dos 30%, mas segue em frente para a segunda volta, que será daqui a pouco mais de uma semana. Os esclarecimentos desta noite e o debate de ideias podem ser decisivos para uma tomada de decisão dos sócios do Benfica. Vemos imagens do Estádio da Luz. Falta mesmo muito pouco para começar este debate entre Rui Costa e João Noronha Lopes, que traz consigo a ideia de mudança, e Rui Costa tem evolução na continuidade. Vamos começar o debate. Inédito histórico na televisão portuguesa. Em causa está o futuro do Benfica, que vai ter um presidente eleito no próximo dia 8 de novembro. Frente a frente vão estar Rui Costa e João Noronha Lopes. Rui Costa venceu a primeira volta, ainda que sem maioria absoluta. João Noronha Lopes ficou no segundo lugar. Um deles vai ser o próximo presidente do Benfica. Este debate terá a duração de 1h10, 70 minutos, e terá a transmissão em direto e em simultâneo na RTP Notícias, SIC Notícias, CNN Portugal e CMTV. E o sorteio ditou que quem abre em perguntas é a Mariana Águas. Destaque também para o mesmo sorteio que ditou que quem abre nas respostas é João Noronha Lopes. 1 minuto e meio para cada um dos candidatos para responder às perguntas que temos para lhe fazer, a cada pergunta, e também há direito ao contraditório. Sem perdermos mais tempo, vamos à conversa. Boa noite aos dois. João Noronha Lopes, depois de um mandato de Rui Costa sem sucesso desportivo, teve cerca de 30% na primeira volta dos votos dos sócios do Benfica, menos 12% do que o presidente do Benfica. Significa que a maioria não confia em si. Acha que isso acontece pelo facto de muitos benfiquistas acharem que se quer servir do Benfica e não servir o Benfica?
Boa noite a todos, boa noite Rui Costa. Deixe-me dizer em primeiro lugar a minha enorme alegria e satisfação pelo ato eleitoral que aconteceu no último sábado. Nós somos de facto os maiores e voltámos mais uma vez a provar que somos o maior clube do mundo e, portanto, este é um ato que merece a nossa alegria. Em segundo lugar, dizer que este ato foi possível porque houve também a participação de outros candidatos e, portanto, eu quero saudar aqui Luís Filipe Vieira, quero saudar, obviamente, o Rui que está aqui, quero saudar João Diogo Manteigas, Martim Maier e também o Cristóvão Carvalho. Porque sem eles, obviamente, este debate não teria sido possível. Agora, acabou a primeira volta, agora começa a segunda volta. A primeira volta... A pergunta ainda é sobre a primeira volta, não é? Sim, a primeira volta tínhamos 6 candidatos. E, portanto, é uma eleição completamente diferente daquela que se vai verificar para a segunda volta. E, portanto, aquilo que eu considero é que nesta segunda volta nós temos todas as condições para unir os votos daqueles que não se revêem naquilo que foi o mandato desta direção e para ganhar as eleições. Obviamente que eu sei que parto com atraso relativamente ao Rui, vou ter que pedalar um bocadinho mais, mas tenho uma grande convicção que posso ganhar. Que acham que se quer servir do Benfica? Eu tenho um passado benfiquista que diz exatamente o contrário. Eu já fui vice-presidente de Manel Vilarinho, em que lutei contra Valde Azevedo e tive cá um ano a trabalhar com 2 empregos para servir o Benfica. Depois candidatei-me numa altura em que outros não se candidataram, porque achei que era importante servir o Benfica nessa altura e tenho uma participação associativa nas Assembleias Gerais e, portanto, aquilo que eu quero e continuarei a fazer é servir o Benfica, quer como sócio, quer como presidente, com um grande orgulho, porque este é o clube da minha vida. Rui Costa ganhou a primeira volta com cerca de 42% dos votos. O seu adversário, João Noronha Lopes, já disse que quase 60% dos sócios não está de acordo com o rumo que o clube está a levar. Acha, afinal, que em relação a este resultado, ele acontece porque os sócios lhe estão a dar um voto de confiança ou deram-lhe apenas o benefício da dúvida por desconfiarem da alternativa? Bom, boa noite a todos, boa noite aos 4, boa noite a João, boa noite a todos os benfiquistas que nos estão a ouvir. Queria reforçar só aqui, e se me permitem, as palavras de João Noronha Lopes em relação àquilo que foi o ato eleitoral, o último ato eleitoral que foi estrondoso, de facto, para o Benfica, e aproveitar também para cumprimentar e agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos neste ato eleitoral. Foram mais de 40 horas onde muita gente trabalhou para que isto fosse possível. E não nos podemos esquecer que se isto aconteceu pelos 6 candidatos, porque os benfiquistas, como melhor clube e maior clube do mundo, foram às urnas, também aconteceu porque tivemos por trás uma equipa maravilhosa que conseguiu tornar este dia memorável para todos nós, esperando que o próximo seja ainda melhor no próximo sábado. Em relação àquilo que foi a primeira volta, antes de mais agradecer a todos aqueles que votaram em mim e que me deram, seja o voto de confiança, seja aquilo que a Mariana acabou de dizer. É um voto de confiança importantíssimo para mim. Qual é que é a sua convicção? Acha que foi realmente um voto de confiança? A minha convicção, tendo em conta a minha convicção é que tenha sido um voto de confiança à minha pessoa e à minha liderança. E isso é aquilo que me faz acreditar que a segunda volta pode ser ainda melhor. E, portanto, estou muito orgulhoso com aquilo que foi feito na primeira volta, mas é evidente que vamos todos partir, neste caso vamos os dois partir do zero, e que é necessário que aqueles que acreditaram em mim continuem a acreditar e ir buscar votos aonde estavam divididos por outros candidatos. Isso é uma coisa de lá para Alice, mas é aquilo que é a realidade neste momento. Eu estou grato, e estou grato acima de tudo porque foi uma votação que não foi regional, foi uma votação que foi mundial. Em termos nacionais foi aquilo que foi, e em termos internacionais acabou por ser também acabar por ter uma vantagem também. E, portanto, estou satisfeito com isso. Não serviu para nenhum dos dois ganhar e estamos aqui os dois, uma vez mais, de salientar também e de enaltecer também que o Benfica... Tem sido uma campanha muito longa para todos, para os 6 candidatos que tiveram na primeira volta, para mim e para o Dr. João já nesta segunda volta, e para os benfiquistas até, porque há 3 meses que ouvem falar das eleições do Benfica e elas nunca mais chegam ao fim. Mas é de enaltecer aquilo que foi feito também nestas campanhas, neste tipo de campanha, dos debates, naquilo que foi as propostas dos candidatos. Peço desculpa, já ultrapassei, mas acho que era a primeira e queria fazer aqui um bocado de referência também àquilo que foi a operação de sábado, que me parece que é digna de ser enaltecida. Rui Costa falou nessa transferência de votos de alguns candidatos para a sua lista.
Falando aqui de Luís Filipe Vieira, disse no dia em que soube os resultados da primeira volta que ainda não tinha recebido chamadas ou mensagens dos outros candidatos. Já recebeu? Disse no domingo, quando fizemos o balanço da primeira volta, recebi o telefonema de Cristóvão Carvalho, a qual agradeço. Não tive mais nenhum contacto, não considero isso uma falta de respeito ou uma falta de fair play, até porque aquilo que aconteceu no sábado, domingo, nestes 2 dias, foi apenas o vencedor da primeira volta e não o próximo presidente do Benfica e, portanto, acho completamente natural que não haja parabéns de nada, porque ninguém ganha nada. Sendo que ainda não recebeu, então, essa chamada ou mensagem de Luís Filipe Vieira, quer o apoio de Luís Filipe Vieira, o apoio público, ou, por outro lado, quer se desvincular do homem que tentou desvincular-se nos últimos anos? Mas nem uma coisa nem outra. Eu acho que nenhum de nós é dono dos sócios do Benfica. Os sócios do Benfica são donos do Benfica, nós não somos donos dos sócios do Benfica e, portanto, cada um terá a liberdade, num clube democrático como o nosso, de escolher o candidato que mais defende para a continuidade do clube, para o futuro do clube. E, portanto, não acho que seja necessário nem ter os apoios de outros candidatos, nem publicamente, nem não publicamente, porque eu acho que ficou, se nós contabilizarmos os meus votos e os votos de João Noronha Lopes, ficaram de fora uma quantidade de votos muito grandes e essas pessoas vão ter que escolher por elas próprias e têm a capacidade para escolher por elas próprias em quem acreditam mais para o futuro do Benfica. Noronha Lopes, sobre esta transferência de votos e o apoio já público de João Diogo Manteigas, é por aí a sua estratégia nesta segunda volta, conseguir o eleitorado de João Diogo Manteigas? Deixe-me só antes reiterar aquilo que disse o Rui, que é um agradecimento às pessoas de facto que estiveram envolvidas nestas eleições. Houve pessoas que estiveram 30 horas aqui, os funcionários do Benfica, os voluntários, os delegados, e portanto acho que lhes devemos muito aquilo que foi o sucesso destas eleições. Respondendo à sua pergunta, eu acho mais uma vez que os sócios do Benfica são soberanos e pensam pela sua própria cabeça. Eu já tive a oportunidade de agradecer pessoalmente ao João Diogo Manteigas pelo seu apoio e a partir de agora os sócios vão ter que tomar a sua decisão. E deixe-me que lhe diga uma coisa, que é uma das coisas boas de ter seis candidatos é que houve muitas ideias que foram discutidas e, portanto, houve boas ideias. Eu sempre disse que as boas ideias não têm dono e, portanto, este meu programa é um programa que está à disposição do Rui se ele ganhar e assim como eu vou aproveitar boas ideias dos outros. O Luís Filipe Vieira teve boas ideias relativamente ao património. Eu já disse o João Diogo Manteigas com algumas boas ideias e sugestões relativamente à parte do associativismo. E o Martim Maier teve uma ideia que coincidia também com uma minha sobre a importância dos PALOPs e da divulgação do Benfica e da abertura de casas nos PALOPs. E, portanto, falámos de muitas ideias boas que ficam para o Benfica e agora o que eu e o Rui vamos tentar nesta semana que falta é continuar a esclarecer os benfiquistas e esperar que eles decidam em consciência e, mais uma vez, que votem, porque isso é que é o mais importante. Noronha Lopes, se não conseguir convencer os sócios do Benfica no próximo dia 8 de novembro, imagina voltar para uma terceira corrida eleitoral? Eu neste momento estou fortemente empenhado em ser presidente do Benfica. Percebemos que sim, mas a primeira volta não lhe deu razão para isso. A primeira volta é a primeira volta, nós agora vamos começar a segunda parte. E, portanto, com toda a humildade democrática e com todo o respeito, obviamente, pelos sócios do Benfica, mas nós vamos começar agora a segunda volta. Eu preparei-me para isto. Isto é a paixão da minha vida, é o sonho da minha vida. O meu pai diz que com 14 anos lhe disse que queria ser presidente do Benfica. Eu não me lembro dessa conversa, mas sei que foi algo que eu sempre quis fazer. E, portanto, o que eu procurei fazer foi reunir uma equipa de benfiquistas que está há muito tempo a trabalhar. Mas importa perceber o que é que acontecerá para lá do dia 8, no dia 9, e acho que todos os sócios do Benfica querem saber de um e de outro, se não for eleito. Vai ser uma oposição firme? Não? Voltará nas próximas eleições ou não? Ouça, eu estou profundamente convicto que vou ganhar estas eleições, mais uma vez, com todo o respeito pelo Rui. Se não ganhar, respeitarei a vontade dos sócios naturalmente e vou regressar ao meu lugar de bancada, onde eu me sinto bem. Eu não gosto de estar nos camarotes, gosto de estar na bancada, junto dos meus amigos, junto dos meus filhos, a ver o Benfica e a participar nas Assembleias Gerais, que é aquilo que eu tenho feito nos últimos 3 anos. Mas voltará para uma terceira vez, caso não venha a ser eleito? Não coloco neste momento esse cenário. Rui Costa, a questão é a mesma para si, por uma questão de equidade. Se não conseguir ser eleito, como é que será a sua segunda vida enquanto benfiquista, ou terceiro, considerando que foi jogador e presidente? Como é que será a terceira vida do benfiquista Rui Costa? De uma forma muito humilde. Nunca deixarou de ser uma via. O Benfica sempre teve na minha vida, portanto, não foi pelos cargos que eu desempenhei no Benfica que o Benfica teve na minha vida. E como tal, será sempre assim para mim. Será sempre nesse sentido. É evidente que eu também acho, e também considero, e também acredito que vou ganhar as eleições, como é natural.
Mas de forma humilde, se não as ganhar, o Benfica não sai de mim. É uma coisa tão simples quanto isso e, portanto, eu cheguei aqui muito cedo... Mas voltará a candidatar-se? A questão aponta nesse sentido. Não faço essa futurologia porque eu acho que não pode estar na minha cabeça, neste momento, pensar que se não ganhar as eleições, que daqui a 4 anos estou aqui para me candidatar outra vez. Eu, se não ganhar as eleições, que espero ganhar, e evidentemente que espero ganhar, mas se não ganhar as eleições, já o disse mais do que uma vez. Quem ganhar tem que ser o presidente dos benfiquistas. Não fará nenhuma espécie de oposição, então? Já passei por isso durante 4 anos e não consigo fazer aos outros aquilo que fizeram a mim. Costa, há 42% de benfiquistas que votaram em si na primeira volta destas eleições. Votaram em si porque o seu projeto é suficientemente sedutor até agora para eles terem feito uma vaga de fundo para votar em si, ou o que os benfiquistas realmente têm é medo que possa haver alguma surpresa que eles não controlem? Bom, daqui a bocado eu não tenho mérito nenhum nesses votos. Não, estou-lhe a perguntar. Nos votos que tiveram em mim. Eu acho que as pessoas me conhecem. Acho que essa parte também é importante. As pessoas conhecem-me, sabem o que é que eu dou da minha vida por este clube. E há outra coisa que se tem falado muito e que passa um bocadinho ao lado daquilo que é a realidade. Eu não sou de madeirar em arco e de fazer de derrotas vitórias. Não há ninguém mais do que eu que quisesse ganhar mais campeonatos nestes 4 anos do que aquilo que nós ganhámos. Mas as pessoas também sabem, ou grande parte das pessoas sabem, como é que eu peguei no Benfica. Em que momento é que eu peguei no Benfica. E em que momento é que o Benfica estava? E os últimos 3 anos, sobretudo nos últimos 3 anos, o Benfica fez uma reformação tremenda naquilo que é todas as suas equipas, todas as suas estruturas, tudo aquilo que é a parte interna do clube. E que hoje não tenho a menor dúvida em afirmar que o Benfica está muito melhor do que há 4 anos atrás. Os benfiquistas querem o Rui Costa mais ativo, querem o presidente mais ativo. E eu acho que os benfiquistas têm noção disso também. Nós, até ao campeonato de 2023, nós vínhamos de 3 anos com uma supertaça, mesmo falando das vitórias. E, portanto, eu acho que essa parte não deixa de ser também muito importante para os sócios do Benfica. Foi feita uma reformulação grande e foi feita numa altura crítica do Benfica, onde eu dei a cara pelo clube. Portanto, não se identifica com a ideia de ser um presidente do quase, como lhe chamou o João Noronha Lopes. Vamos ver o que é isso do presidente do quase. O que é? Vamos ver o que é o presidente do quase. João Noronha Lopes. Temos tempo para ver o que é o presidente do quase. Mas o que é que acha que é, já agora? Não, depois eu explico. Essa pergunta na altura oportuna eu explico. Se o presidente do quase é porque o Benfica, não ganhando, foi competitivo em todas as suas competições, eu volto a dizer aquilo que eu já disse no passado, nas várias entrevistas que fomos fazendo e nas várias intervenções que fomos fazendo, que é, contente com isso, não. Mas enquanto benfiquista, quando o Benfica não ganhar, que perca como perdeu o ano passado, a lutar por todas as... É uma frustração grande. É evidente que é uma frustração grande. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que se mostra, e por isso eu também digo que o Benfica está muito melhor agora do que há 4 anos atrás, é que o Benfica, quando não ganhou, esteve lá para ganhar tudo. E isso faz parte da reformação que foi feita ao longo destes anos e que hoje deixou o clube mais preparado para o futuro do que estava há 4 anos atrás. Benfica. Noronha Lopes, deixe-me voltar aos seus apoios. Há pouco agradeceu um dos seus últimos apoios, um dos seus últimos apoiantes, disse publicamente não gosta do seu projeto, tem muitas reservas em relação a si enquanto presidente do Benfica, não gosta do seu Benfica. Antes do dia 8, não seria aconselhável dar uma volta nos seus apoiantes, perceber que apoiantes é que são esses? Não, os meus apoiantes, cada um pensa pela sua própria cabeça. É natural que o João Diogo Banteigas, que era candidato e que tinha um projeto, que goste mais do projeto dele do que do meu. E, portanto, isso é uma opinião que eu acho perfeitamente natural. Deixe só que lhe diga uma coisa, porque eu acho que é importante. A minha candidatura não é uma candidatura contra ninguém. É uma candidatura a favor do Benfica. Já lá iremos, porque a primeira volta a sua estratégia não foi bem essa. Portanto, é uma candidatura a favor do Benfica. E é uma candidatura pela positiva, com ideias e com projetos. E é uma candidatura que nasce do facto do Benfica ganhar pouco. E, portanto, o Rui quer tanto ganhar como eu, ninguém tem dúvidas disso. Sofre tanto como todos os benfiquistas, mas o que é facto é que, em 4 anos, o resultado da presença de Rui Costa é este. E, portanto, eu quero para os próximos 4 anos ver mais vermelho e branco. E o Benfica. E, portanto, aqui temos uma supertaça e temos um campeonato. Isto é muito pouco para o Benfica, como dizia duas supertaças, um campeonato e uma taça da Liga. Sven-Goran Eriksson dizia que no Benfica não há segundos lugares, que o segundo lugar não existe. E, portanto, é esta cultura de vitória, esta vontade de ganhar, que eu acho que é muito importante ter para o Benfica. E, mais uma vez, não está aqui em causa a vontade que o Rui Costa tem de ganhar, está aqui em causa os resultados
que o Rui Costa não teve enquanto Presidente nos últimos 4 anos. E é contra isso, obviamente, que me estou a candidatar. Noronha Lopes, relativamente à polémica das mensagens enviadas pela lista F a alguns sócios a apelar ao voto, arrepende-se de ter dito que era um não assunto, mantém-se um não assunto e, portanto, vai fazê-lo no dia 8 de novembro? Vai voltar a fazê-lo, enviar essas mensagens? Pois é completamente um não assunto. Aquelas mensagens foram mandadas a voluntários e a pessoas que estavam inscritas como voluntários Só esses? na nossa campanha. Se depois houve algum desses voluntários que reenviou para outra pessoa, o problema já não é desta candidatura. Esta candidatura, enquanto candidatura, só enviou esses SMS para pessoas que tinham dado autorização para o fazer. Eticamente, não acha que poderá ser reprovável, apesar do regulamento eleitoral não prever uma sanção relativamente não a só isso? o regulamento eleitoral não tem nada contra isso, como eu lhe digo, pessoas que aceitam receber isso e que estão num grupo de voluntários ou de pessoas que recebem correspondência da campanha, acho perfeitamente natural fazer. Garanto que foram só pessoas ligadas à campanha, ao voluntariado da candidatura, da lista F que receberam essas mensagens? Da candidatura, sim. Rui Costa, entretanto, o Benfica... Agora, importa saber quantas pessoas é que são essas, porque senão é... Quantos porque a voluntários? quantidade de mensagens e e-mails que foram mandados, esses voluntários devem ser quase tanto como os sócios. Quantos voluntários é que tem, Noronha Lopes? Olha, tenho bastante. Olha, ainda ontem tive uma conferência... Rapidamente. Ainda ontem tive uma conferência com 700 voluntários. Portanto, tenho bastantes voluntários. Volto a dizer, isto é um não tema, isto foi enviado a pessoas que tinham dado autorização para que a correspondência lhes fosse enviada. Não vamos criar ruído à volta disto, vamos discutir coisas, ideias e projetos para o Benfica. É isso que os benfiquistas querem. Rui Costa, o Benfica fez uma participação à Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente... Fez uma participação, encaminhou... É este tema, sim, exatamente. O que é que espera deste encaminhamento, Benfica... desta participação? E já agora, ao Benfica estar a pronunciar-se oficialmente, no seu site oficial, sobre esta questão, está aqui o Benfica, enquanto instituição, a colocar-se ao lado ou contra a lista F, a lista de Noronha Lopes? As queixas foram feitas ao Benfica, não foram feitas às outras candidaturas. As queixas foram feitas ao Benfica e, portanto, aquilo que o Benfica fez, recebeu essas queixas e depois entregou essas queixas ao Departamento da Auditoria Interna, que, por sua vez, encaminhou para o CNPD. Como decorre da lei, tinha 72 horas para o fazer, não mais do que isso. Portanto, ontem eu ouvi que não tinha que ser o Benfica a fazer essa queixa, tinha que ser não é uma queixa, é encaminhar, no fundo é encaminhar essas queixas. Mas ouvi que era a discussão se era o Benfica que devia ter feito ou se era a minha candidatura. Não estava só eu nessa candidatura. Portanto, não estava só eu nessas eleições, estávamos 6 candidatos a essas eleições. E essas queixas foram apresentadas ao Benfica, não às candidaturas. E, portanto, obviamente tinha que ser o Benfica a fazer esse encaminhamento dessas queixas para o CNPD. Como decorre da lei, é uma situação que decorre da lei que o Benfica tinha 72 horas para fazer. Ainda assim, não havendo aqui um infringir do regulamento eleitoral, acha que no limite é pouco ético estas mensagens enviadas pela lista F? Eu acho que sim. Até porque não foram só para os delegados, porque não foram os delegados que fizeram essas queixas. E, portanto, não acho que é uma situação natural das pessoas apresentarem uma queixa por receberem essas mensagens, esses mails e, portanto, acho que acaba por ser uma situação natural. Ambos os candidatos falaram em campanha suja, em momentos diferentes, por mais de uma vez. Dos caminhos que esta campanha percorreu, qual é o episódio que desejava que não tivesse acontecido? Nós hoje sabemos o que é que as redes sociais, ou como é que as redes sociais funcionam. E lamento muito aquilo que se tem visto nas redes sociais. Lamento profundamente que não se perceba que no final do dia somos todos no mesmo clube e que isto não é uma eleição política, que não somos partidos a lutar uns contra os outros para ver quem é que fica no governo ou na presidência da República. Aqui o que acontece são candidatos à presidência do Benfica, onde se espera, obviamente, que sejam todos do Benfica. E, portanto, aquilo que se tem passado nas redes sociais, aquilo que eu tenho assistido nas redes sociais, ainda ontem, eu não tenho, felizmente não tenho, ou propositadamente não tenho, mas tudo aquilo que se tem assistido, tudo aquilo que tem acontecido nas redes sociais é lamentável. Ainda ontem, por exemplo, eu aceito as coisas à minha pessoa, sou candidato, umas custam mais, outras custam menos, passa-se ao lado, mas até consigo aceitar alguma coisa. Agora, quando metem famílias, quando metem os meus filhos, quando metem
Acho que é de uma... E quando mete a capacidade de gestão de Noronha? É de uma... Não, eu estou a falar de situações pessoais. Não estou a falar de situações eu não tenho nada a ver com as medidas, com aquilo que sai das capacidades de gestão ou não gestão de João Noronha Lopes, como nas minhas também. Estou a falar naquilo que é as ofensas, naquilo que é o fomentar o ódio num clube. Não estamos em partidos. Isto não pode ser visto como uma campanha política e não pode ser exercida como uma campanha política. Isto tem que ser vista como uma campanha de um clube, do maior clube do mundo. E se nós temos a vaidade justa de nos considerarmos os maiores do mundo, e ainda agora no sábado demos a prova disso, nós só somos importantes ou só somos grandes se conseguirmos estar mais juntos. E é natural que numa eleição para a presidência do Benfica que haja quem esteja de um lado e quem esteja do outro. Mas fomentar o ódio, e seja lá para quem for, eu estou a falar de mim, mas esteja lá para quem for, estou a falar para o João também, estou a falar para os outros candidatos. Fomentar o ódio é uma coisa que eu não consigo compreender, abomino, é uma coisa que eu abomino. Recebemos já a ideia, Rui. Atenção aos tempos que podem também monitorizar ali no centro da nossa... Eu não sei se o João Dali vê. Por esta altura, eu 10 confesso minutos que foi a primeira vez aproximadamente que para Rui Costa, 6h30 para Noronha Lopes. Noronha Lopes, destes episódios dos focos de campanha suja que identificou, qual merece ser riscado, se há mais do que um? Olha, deixe-me em primeiro lugar que diga que eu partilho a condenação e a repulsa pelos atos e pelas campanhas que se fazem na internet e que envolvem os candidatos e as suas famílias. E, portanto, aquilo pelo qual o Rui passou é aquilo que eu também tenho passado nesta campanha. E, portanto, sei o que é o sofrimento que isto causa às pessoas que estão próximas, aos nossos pais, que já têm idade, e, portanto, estou completamente de acordo com ele. Eu, nestas eleições, já fui acusado praticamente de tudo. Fui acusado de ser o novo Vale Azevedo, fui acusado de precisar do Benfica para viver, fui acusado de não pagar impostos, fui acusado de não ter rendimentos. Mas acha que isso é fomentado pelo outro lado? Com certeza. Permite terminar. Mas não ter rendimentos e, portanto, eu já fui acusado de tudo. Pronto. Ao ponto de eu ter feito uma coisa que nunca pensei ter que fazer, foi apresentar a minha declaração de rendimentos. E filo por uma razão simples, porque quem não se sente não é filho de boa gente, sabe? E eu, felizmente, tenho muito orgulho nos meus pais. E, portanto, filo exatamente porque tinha que defender a minha honra, porque tinha que defender a minha reputação profissional. Agora, uma coisa são essas campanhas sujas que se fazem pela internet. E aí eu estou com o Rui. São condenáveis, são miseráveis. Outra coisa são ataques pessoais que se fazem vindos de outra campanha. Eu vou-lhe dizer, Rui, que eu não consigo perceber que tenha existido alguém da sua campanha, um vice-presidente, que me fez ataques pessoais lamentáveis. Chegou a dizer, estou farto das burrices do João Noronha Lopes. Se um vice-presidente meu me tivesse feito um ataque pessoal dessa natureza, sabe o que é que eu tinha feito? Eu tinha oposto na ordem. Tinha oposto imediatamente na ordem. Percebe? Porque isso não são campanhas anónimas, isso são campanhas de pessoas que estão connosco. Assim como eu também lhe digo que, em determinada altura, a campanha de Rui Costa fez um ataque pessoal aos meus apoiantes, dizendo que os meus apoiantes festejavam as derrotas do Benfica. Eu ontem vi isso na internet. E, portanto, eu pergunto ao Rui Costa, você acha que Bagão Félix festeja as derrotas do Benfica? Estamos a falar, mas você acha que Manuel Vilarinho festeja as derrotas do Benfica? Você acha que Luís Tadeu festeja as derrotas do Benfica? E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Uma coisa são os ataques de internet anónimos e gratuitos que são condenáveis. Outra coisa, pela qual os candidatos são responsáveis, é os ataques que partem da própria candidatura. E isso, Rui, eu teria feito diferente. Mas vamos lá ver uma coisa. Posso responder? Qual foi alguém da minha candidatura que disse isso? Está num comunicado da sua candidatura. Da minha candidatura? Sim. Pois olha, ainda ontem o seu diretor de campanha me ofendeu de alto a baixo, uma vez mais. Já não bastou aquilo que me disse, chamar a minha mãe numa Assembleia Geral. Eu sou diretor de campanha. Numa Assembleia Geral, de chamar a minha mãe à conversa, que ainda ontem no espaço que ele ocupa, me ofendeu de alto a baixo. Eu sou diretor de campanha. O que é que ele disse? Fez alguma coisa? O que é que ele disse? Veja, você está a fazer uma acusação. Eu é que tenho que dizer o que é que o seu diretor de campanha disse sobre mim. Mas não é mas tem que concretizar. Que é concretizar aquilo que disseram sobre si. Sim. Acabei de concretizar. Não, disse que o ofenderam por aí fora. Eu não trago aqui agora. Em relação àquilo que está a dizer, os seus apoiantes, ainda esta semana,
diziam nas redes sociais que o melhor que podia acontecer ao Benfica era ser goleado em Guimarães e ser goleado contra o Leverkusen. Nas suas redes de campanha. E, portanto, no fundo, se calhar, está-se a confirmar aquilo que foi a acusação. Que é uma coisa triste que um benfiquista peça para que o seu clube perca. É uma coisa extraordinariamente triste. E é isso que eu estou a dizer. E também não vi nenhum reparo a uma situação dessas. Ontem mandaram-me também da sua campanha à procura de tudo aquilo que fossem podres meus para poderem divulgar. Acha isto natural? Eu não acho natural. Eu não acho natural. E quem falou sobre a sua pessoa não está na minha campanha. Porque se está-se a referir a Fernando Tavares, à qual respeito muito e agradeço o trabalho que desenvolveu. Neste momento é seu vice-presidente. O trabalho que desenvolveu, você sabe perfeitamente que não está. É seu vice-presidente. Não está. E sabe se eu falei com ele ou se deixei de falar com ele? Sei que você, quando falou sobre o assunto, disse que tem direito à sua opinião. Mas sabe se eu falei com ele? Mas sabe se eu falei com a pessoa ou não falei com a pessoa? Publicamente. Isso é a parte principal. Sei aquilo que disse publicamente. Pronto, então se vamos por aí, o seu diretor de campanha, numa Assembleia Geral, chamou a minha mãe à conversa. E, para não estar aqui a usar as palavras claras. Disse-lhe alguma coisa de forma a que ele não fizesse os posts que tem feito contra a minha pessoa. Agora? Não parei. Agora não, ainda ontem. Agora não, ainda ontem. O que é que ele disse? Mas concretize. Não vale a pena estar a concretizar. Você agora sai daqui, fala com ele, ou vê aquilo que eu escrevo. Se é o seu diretor de campanha, sou eu que tenho que lhe dizer o que é que ele escreve. Posso dizer, Paulo, deixa-me terminar, até porque... Eu não quero entrar, não quero vir para aqui. Eu também não quero entrar. Principalmente porque aquilo que se passa na internet é uma vergonha e é miserável os ataques anónimos. E, portanto, eu estou completamente de acordo com o Rui. Agora, há uma diferença, que é... Há uma diferença? O Rui fala-me de coisas que se passam na internet. E quando eu pergunto o que é que se passou, não consegue concretizar. Mas qual não eu estou a falar de coisas concretas que partiram da campanha de Rui Costa, que partiram de um seu vice-presidente, que partiram de um comunicado a acusar os meus apoiantes de não apoiar a Benfica. E isso é que é grave. E, portanto, se estes ataques partissem da minha candidatura e de pessoas que estavam comigo, eu, obviamente, que teria reagido de maneira diferente e lamento que o Rui não o tenha feito. Mas está-me a dizer que eu não concretizo o que isso e agora lhe acabei de dar os exemplos. Você está-me a falar de coisas de internet. Fizeram a pergunta, eu não quero ir por este campo, porque senão vamos ficar aqui o debate todo nisto e não é isto que os benfiquistas querem. Mas desculpem lá. Quando fizeram a pergunta, eu falei no geral, inclusive cheguei a dizer até dos outros candidatos. A sua palavra foi logo direito a mim outra vez. E foi direito à minha campanha. Portanto, não vamos entrar por aí, porque senão eu tenho que ir às ofensas todas que me fazem das pessoas que estão ao seu lado nas Assembleias Gerais, como aconteceu com o seu diretor de campanha, como acontece com muita gente que está na sua lista. Portanto, não quero entrar por aqui, porque não é isto que os sócios do Benfica também merecem. Merecem um outro respeito da nossa parte. Deixa-me então pegar. E o apelo que eu faço é que, pelo menos, as pessoas percebam que aqui toda a gente no final do dia é do Benfica. Estamos perfeitamente de acordo. A ideia que fica para dizer isto, que é o seguinte. Vamos lá, eu e o Rui concordamos que este não é o caminho. Mas deixe-me só dizer. Mas deixe-me só dizer, é que de facto, se uma pessoa estiver próxima de mim e ofender alguém, eu reajo e condeno. Pronto, é só isso que eu queria dizer, que é a diferença. Quanto ao resto, vamos discutir o Benfica, vamos discutir ideias, porque é isso que nós estamos aqui para fazer. Deixe-me avançar então consigo, João Noronha Lopes, para a segunda parte da sua campanha, que presumo que estará a iniciar-se. É o senhor que admite que a primeira parte não correu bem, que a sua mensagem não chegou aos sócios do Benfica. Porquê é que não chegou? E já agora deixe-me perguntar-lhe se a estratégia de alguma agressividade eleitoral que utilizou acabou por funcionar contra si. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa para ser claro, que é, eu nesta campanha, todas as críticas que eu faço são críticas objetivas a coisas que eu acho que se passaram bem naquilo que foi o mandato de Rui Costa. Eu não faço críticas pessoais. Aliás, digo mais, e o Rui sabe isto que eu lhe vou dizer. Eu, numa Assembleia Geral do Benfica, já cheguei a defender Rui Costa de ataques pessoais que foram feitos. E isso foi feito numa Assembleia Geral e, portanto, eu não faço ataques pessoais. Mas porquê é que a mensagem não chegou a quem direito? Permita-me conclua. Um ex-presidente do Benfica ou um presidente do Benfica é-lhe devido todo o respeito institucional. E, portanto, eu nunca fiz, nem nunca vou entrar por aí. Não é o meu estilo. Percebe? Não é o meu estilo. Consegue responder com sim ou não? Esta campanha tem sido uma campanha a esse nível? Uma campanha respeitada e elevada? Aquilo que nós estamos aqui a discutir, mais uma vez, é um mandato de 4 anos. E é se em 4 anos o Rui Costa, que quer muito ganhar como eu, que é um grande benfiquista que ninguém discute,
se o Rui Costa, enquanto Presidente, cumpriu ou não aquilo que deveria ser o objetivo de um Presidente do Benfica. Ganhar, equilibrar as contas, defender o Benfica. E isso, na minha opinião, não aconteceu. E as minhas observações são feitas nesse âmbito. Portanto, não vamos confundir as coisas. Percebeu-se. Rui, deixa-me só fazer uma pergunta, antes de passar à Mariana Águas. Presumo que será a última oportunidade que tenho para fazer esta pergunta. Foi muito marcada esta campanha por críticas muito fortes e algumas até bastante graves entre vários candidatos. Não se poupou a palavras de Luís Filipe Vieira em relação a si, como se sabe, não vale a pena recordar essas palavras, mas uma das acusações é de traidor por não ter sido capaz de o defender naquela famigerada tarde, noite em que assumiu o cargo de Presidente do Benfica. Vou-lhe fazer esta pergunta provavelmente pela última vez. Não falou de Luís Filipe Vieira por alguma razão especial? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É verdade que a área jurídica, advogados de Luís Filipe Vieira, juntamente com advogados seus, criaram a ideia perante si que não era o momento para falar? Foi aconselhado a não falar de Luís Filipe Vieira pela equipa de advogados de Luís Filipe Vieira? Vamos lá ver uma coisa. Uma vez por todas. Vocês lembram-se daquilo... Eu já expliquei isto publicamente mais do que uma vez. Isto nunca explicou? Não, já expliquei. Já tive a oportunidade de explicar isto mais do que uma vez publicamente e é tão simples quanto isto. Naquele dia não está em causa se eu aplaudia ou não aplaudia Luís Filipe Vieira, o trabalho que o Luís Filipe Vieira tinha feito no Benfica, como é óbvio, entre coisas boas e coisas más, está aqui uma obra onde nós estamos hoje, é do mandato dele também, é uma obra muito sua também, e, portanto, não estava em causa naquele dia falar de Luís Filipe Vieira ou desprezar Luís Filipe Vieira. O que estava em causa naquele dia, e por alguma razão isso foi feito, como é natural, mas qual foi a razão? A apresentação do novo Presidente tinha a ver, nós estávamos, eu vou dizer uma coisa que já disse isto mais do que uma vez, nós estávamos a meio de um empréstimo obrigacionista que ia cair, nós estávamos a meio de uma inscrição na UEFA que ia cair, e o que importava naquele dia era apenas mostrar ao mundo, e quando digo ao mundo, estou a falar ao mundo, que o Benfica tinha um outro presidente. Foi aconselhado ou não? Não era o momento, exatamente por isso também, exatamente por questões jurídicas, por questões de todos os processos que estavam envolvidos, não era aquele momento para enaltecer ou desprezar Luís Filipe Vieira. Portanto, o facto de não se falar de Luís Filipe Vieira não é uma decisão de dizer eu não quero falar de Luís Filipe Vieira, deixe-me só, senão não consigo concluir. Aquele era um momento onde o Benfica tinha que apresentar um presidente olhando para a frente e não olhando para trás. Foi ou não aconselhado pelos advogados de Luís Filipe Vieira para não falar dele? A mensagem daquele momento é, não importa com quem é que aconselhou, quem é que não aconselhou, posso dizer que estive rodeado de advogados porque o processo era muito longo. Portanto, alguém o aconselhou a não falar em Luís Filipe. O processo era muito longo. É a longo. leitura que se pode fazer. E, portanto, aquilo que importava naquele momento, e que foi extremamente importante para o Benfica, talvez dos dias mais importantes do Benfica, porque tinha um empréstimo obrigacionista, como eu já disse, a vias de cair, a minutos de cair, uma situação com a UEFA a vias de cair, e aquilo que importava era mostrar que o Benfica naquele momento tinha um novo presidente, não enaltecer ou, muito menos, esquecer que tinha o presidente do passado. Continuando aqui em Luís Filipe Vieira, que lhe fez duros ataques durante esta campanha, numa fase mais final da campanha, na entrevista mais recente que deu à CMTV, Luís Filipe Vieira deu a entender claramente que isto do ponto de vista mais pessoal, que se o Rui Costa der um primeiro passo, que está disposto a reconciliar-se consigo. Estaria disposto a dar esse primeiro passo para se reconciliar com o Luís Filipe Vieira? Isto é uma questão pessoal. Isto aqui já estamos a entrar no foro pessoal de cada um de nós. E, portanto, a pergunta que eu faço... que é importante também para os sócios do Benfica, eu sei que vocês é que estão aqui para fazer perguntas, mas o que é que isso importa à eleição do Benfica neste momento? Para os sócios do Benfica, isso é uma questão pessoal. Isso é uma questão pessoal. Eu não sou uma pessoa rancorosa, nem nunca fui uma pessoa rancorosa. Houve aqui coisas que se passaram neste período eleitoral, neste período eleitoral que me magoaram muito. E não foi só coisas que vieram de Luís Filipe Vieira, ouvi críticas, ouvi situações que não são justas sequer. E, portanto, magoam, mas não sou uma pessoa rancorosa e aquilo que me faz estar aqui é o Sport Lisboa e Benfica, então, não é a pessoa A, B, C ou D. Podemos tirar essa conclusão. Noronha Lopes, há pessoas que são sonsas nesta campanha, apelam a que a campanha seja limpa, mas depois alguém está a fazer o trabalho sujo por elas. São palavras suas. Está aqui frente a frente com o Rui Costa. Estas palavras eram ou não dirigidas a Rui Costa? Ouça, eu quero aqui estar a discutir as ideias e os projetos e deixe-me só dizer aqui uma coisa relativamente a Luís Filipe Vieira. Eu, enfim, como sabem... Mas a minha pergunta não foi sobre o Luís Filipe Vieira. Temos aqui o tempo contado, como sabe.
E a minha resposta permite a minha pergunta permite uma resposta bastante curta, não é? Sim ou não? Não. E a resposta é, olhem para aquilo que foi esta campanha, olhem para aquilo que foram os ataques pessoais e tirem as vossas conclusões. Estava a referir-se a Rui Costa. Não vou fazer mais comentários sobre isto. Façam uma análise desta campanha, uma análise objetiva. Agora deixe-me só dizer uma coisa relativamente a Luís Filipe Vieira. Eu, como sabem, enfim, não apoiei Luís Filipe Vieira, não trabalhei com ele, mas há uma coisa que os benfiquistas têm que ter, é o reconhecimento devido a quem fez alguma coisa. E, por exemplo, eu não consigo perceber que Luís Filipe Vieira não tenha sido convidado para o 20º aniversário do Estado. Não consigo perceber. Porque se alguém contribuiu para este Estado, foram 3 pessoas. Foi Manel Vilarinho, Luís Filipe Vieira e Mário Dias, que era um grande amigo meu. E, portanto, faz-me confusão que isso não tenha acontecido. Agora, relativamente àquilo que o Rui Costa disse, eu estou de acordo. Rui Costa pegou no Benfica numa altura complicada e assumiu o Benfica numa altura complicada. Agora, faz-me alguma confusão também que esteja a desmerecer tudo aquilo que se passava antes. Já está também a desviar-se muito da minha pergunta, à qual, reforço, não respondeu. Portanto, vamos ter de mudar aqui de tema. Muito bem, e avançamos para o futebol. Que peso imagina que José Mourinho tenha tido neste primeiro ato eleitoral? Se for possível medir isso em percentagem, por exemplo. O José Mourinho é um grande treinador, será o treinador com o qual eu trabalharei. E eu, aliás, quando se colocou a saída de Bruno Lage, eu nunca defendi um treinador interino. Defendi sempre que o Benfica procurasse a melhor solução e, portanto, se a melhor solução foi José Mourinho, foi a solução que o Rui Costa encontrou e eu apoio a 100%. É um grande treinador, é o treinador com quem eu vou trabalhar. Quero dar-lhe as melhores condições para ganhar. Teve ou não peso determinante no desfecho das eleições do passado sábado? Eu quero acreditar que o José Mourinho vai ter um peso determinante para que o Benfica comece a jogar mais. Eu percebo que sim, mas a dado passo falou num trunfo eleitoral que foi trazido por Rui Costa. Não pergunto assim. Agora, qual é o peso que atribui a esse trunfo eleitoral de que chegou a falar numa primeira fase? Não vejo as coisas assim. José Mourinho não vê porque deixou de ver? Não, nunca vi de outra maneira. Falou em trunfo eleitoral. Não, José Mourinho é um treinador que vem para o Benfica para ganhar e quando ele ganhar, ganhamos todos. Rui Costa, em relação a José Mourinho, ele disse na semana passada, depois da debacle de Inglaterra com o Newcastle, que o plantel é insuficiente. Ora, o que é que o projeto desportivo, se vier a ser reinvestido como presidente, tem de ser alterado? De que forma? De modo a que o futebol do Benfica melhore com José Mourinho. Primeiro referir que, de facto, disse aquilo que o Alexandre estava a perguntar. Fico contente que hoje já tenho uma opinião diferente. Não é a primeira vez que mudo a opinião. Nunca tive. Disse-o publicamente. Nunca disse publicamente. Disse publicamente que era um trunfo eleitoral. Disse-o publicamente. A sua campanha disse mais de uma vez que era um trunfo eleitoral. Nunca disse. Ainda ontem, uma pessoa que eu respeito muito, Bagão Félix, que é uma pessoa que eu respeito muito, acabou de o dizer também ontem. Portanto, claro que o disse. Eu nunca o disse. Ok. Nunca o disse. Mas como não é a primeira vez que muda-se da manhã para a noite, acontece isto várias vezes. O Rui não concretiza as ideias. Não concretiza as ideias, mas desculpe lá uma coisa. Atenção, estou a dizer, o próprio jornalista lhe disse que você disse publicamente, sou eu que não concretizo as ideias. Disse que era um trunfo eleitoral. Uma coisa é não concretizar as ideias. Não chegou a dizer inicialmente que era um trunfo eleitoral. Outra coisa é alterar. Não chegou a dizer que era um trunfo eleitoral inicialmente? Não, eu sempre defendi que o Benfica fosse à procura da melhor solução. Sabe porquê? Porque haviam 7 jogos desde essa altura até às eleições. E, portanto, o Benfica não poderia buscar um treinador interino e que não o colocasse na melhor condição para vencer. Foi isso que eu defendi desde sempre. Em relação às melhorias que são precisas e às críticas feitas, naturalmente, é a naturalidade de todos os anos desportivos em todas as equipas. Faz parte por uma época com uma ideia. Se depois, quando chega a janeiro, o Benfica necessitar de melhorar a sua equipa, cá estaremos como tivemos todos os anos. Mas ainda coloca aí um se, não acha que é uma evidência que o Benfica necessita? Não, mas sabe porquê? Porque, vamos lá ver uma coisa, Bruno Lage, antes de sair, disse que estava feliz com o plantel e que tinha escolhido o plantel juntamente com a estrutura. Mourinho, quando foi adversário, chegou a dizer que o Benfica tinha um ótimo plantel e, inclusive, ganhámos o play-off da Liga dos Campeões. Mas também referiu que isso era mind game. Está bem. Isso agora podemos... E, evidentemente, o Zé Mourinho é dos treinadores, obviamente, mais experientes do mundo e sabe o que é que tinha na mão e o que é que tem hoje na mão. Agora, porque é que eu digo se e onde? Porque, neste momento, Zé Mourinho está com um problema gravíssimo em mãos que vem desde o princípio do ano. Já vinha com Bruno Lage e vem com o Mourinho agora. Dou o exemplo, que é o treinar.
que é o espaço e o tempo para poder treinar e para poder fazer evoluir os jogadores. É para vir porque o tempo está muito desequilibrado a seu favor. 18 minutos, 15 para Noronha Lopes. Eu não quero estar a abusar do tempo, mas se me pedem explicações, eu tento ajudar. Eu vou-lhe dar o caso flagrante. Nós jogámos ontem, hoje é dia de recuperação, amanhã estamos a preparar a viagem para Guimarães para jogar contra o Vitória no dia a seguir. É difícil treinar neste espaço. E aquilo que eu acredito para já, e aquilo que o Mourinho acredita também para já, e até janeiro ainda falta muitos jogos, é que muitos dos jogadores que ainda não apareceram ao rendimento que se espera deles, que possam aparecer. E, portanto, diminuir aqui aquilo que aparenta ser alguma lacuna que a equipa tenha. Mas ainda assim, como natural que seja, quando a equipa chegar a janeiro, ou quando chegarmos ao mercado de janeiro, e se entendermos que necessitamos de mais algum retoque na equipa, cá estaremos como sempre tivemos. Vou pedir uma resposta rápida, Rui. A pergunta também é muito rápida. Vou tentar ser, eu não quero roubar tempo. Há aqui um desequilíbrio de tempos favoráveis assim nesta altura. João, mas já vamos ao João Noronha Lopes, como é evidente. Procurarei ser mais breve. A minha pergunta é muito simples. Se o Benfica não estiver, por hipotética hipótese, a lutar pelo título em janeiro, se estiver fora da Liga dos Campeões, o Benfica vai ao mercado? O Benfica irá sempre ao mercado. Irá sempre ao mercado. O Benfica não vai abdicar de uma época. O Benfica não vai abdicar de uma época em janeiro. Tão simples quanto isso. João Noronha Lopes, vamos nos posicionar no João Noronha Lopes como presidente do Sport Lisboa Benfica. Chega a janeiro e José Mourinho apresenta-lhe 4 jogadores que são os jogadores que ele próprio escolheu, que ele próprio verificou. A sua estrutura de futebol, que tem programada, tem outros 4 jogadores completamente diferentes de José Mourinho. Como é que o senhor vai fazer? Obviamente que as contratações são discutidas com o treinador. Nós vamos olhar para as necessidades do plantel. Eu não estou a perguntar se é discutido, estou a perguntar se é o que ele quer que vai prevalecer em relação à estrutura. É aquilo que for discutido com o treinador e, obviamente, de acordo com as necessidades da equipa. Mas permita-me só dizer-lhe o seguinte, até para recuperar aqui, eu sei que tenho que pedalar mais, como eu disse no princípio, deixe-me recuperar o atraso. Eu não posso deixar de registar a minha estranheza quando depois nós temos feito um investimento de mais de 130 milhões de euros em jogadores, o maior investimento sempre da história do Benfica, estejamos já a falar em reforços do plantel para daqui a 2 meses. E, portanto, parece-me que houve qualquer coisa aí que não correu bem. Agora, eu acho que o problema de José Mourinho é o problema de ter pegado numa equipa que não foi ele que escolheu. Ele entrou à 5ª ou à 6ª jornada com uma equipa que ele não escolheu. Esse problema foi o mesmo problema que aconteceu com Bruno Lage, que também à 5ª e à 6ª jornada começou com um plantel que ele não tinha escolhido. E, portanto, quando assim é, qualquer treinador, mesmo que seja o melhor treinador do mundo, que na minha opinião é José Mourinho, obviamente que tem uma grande dificuldade em ganhar. E por isso é que nós trazemos para o futebol um projeto e uma equipa em que a estabilidade, a união e a coesão entre as pessoas é fundamental. Se eventualmente isso acontecer, foi a pergunta que eu fiz, o que é que o senhor, que na entrevista comigo na SIC Notícias, à altura terá dito que não tem qualquer reboço, nem qualquer limitação em se meter no futebol se sentir que isso é necessário, até enquanto presidente. Claro que já não vou à terceira pessoa, estou só em 2 pessoas, José Mourinho e a sua estrutura. Não respondeu. Se eventualmente chegar a essa altura e Mourinho lhe apresentar 4 jogadores e a estrutura tem outros 4, quem é que vai decidir? Como é que vai decidir? É o senhor que vai decidir. Como é que vai decidir? Ouça, essas decisões são decididas, obviamente, pelo treinador e pela estrutura. A estrutura é responsável por manter a identidade do futebol do Benfica e por dar ao treinador várias alternativas de acordo com aquilo que ele pensa que são as necessidades para cada posição do plantel. Por isso é que há uma equipa sombra, em que uma estrutura de scouting, que se for uma estrutura profissional, tem vários jogadores identificados para as posições que o treinador julga que têm que ser preenchidas. E eu tenho na minha equipa pessoas que cresceram no Benfica, conhecem os cantos à casa. O Pedro Ferreira, o Tomás, o Nuno, e que... O problema é que do outro lado está José Mourinho. E ainda bem. As pessoas conhecem os cantos à casa, conhecem o Benfica, cresceram no Benfica. O Pedro Ferreira foi um dos melhores diretores de scouting do Benfica. Foi ele que identificou o Enzo Fernandes e o Darwin, por exemplo. O Darwin? Sim. Voltou para cá, para a formação. E deixa-me só que eu diga outra coisa. Foram pessoas que saíram para se valorizarem profissionalmente e que voltam ao Benfica mais fortes do que aquilo que eram.
não só em termos de conhecimento do futebol português, mas também do futebol internacional. O Pedro Ferreira levou o Nottingham Forest, fez parte da equipa aos lugares europeus outra vez. O Nuno Gomes valorizou-se enquanto consultor da FIFA e tem hoje uma experiência muito maior do futebol internacional. O Nuno Gomes, o Vítor Paneira dispensa apresentações, é alguém que vai estar no banco, vai trazer a mística, a garra ao Benfica. E, portanto, é essa equipa que já está a falar há muito tempo e que já discute o futebol há muito tempo, que eu tenho toda a confiança que vai criar José Mourinho melhores condições para ele ganhar. Ainda vamos falar sobre essa equipa, mas relativamente ao contrato que disse ter preparado para Bernardo Silva, pode garantir que consigo na presidência do Benfica, Bernardo Silva vai regressar ao Benfica o mais tardar no próximo mercado de verão? O Bernardo disse que queria vir para o Benfica. Eu quero muito trazer o Bernardo para o Benfica. Já falo com o Bernardo há muito tempo. Já o conheço há vários anos. E, portanto, aquilo que eu disse no início da campanha, volto a dizê-lo agora. Falou com ele sobre isso? Volto a dizê-lo agora, sem quaisquer equívocos. Comigo, presidente, Bernardo voltará ao Benfica. Mais tardado no próximo mercado de verão? Não estou a pôr prazo. Estou a dizer que comigo, Bernardo voltará ao Benfica se eu for presidente. E falou com ele antes de dizer publicamente que tinha um contrato à espera para ele? Eu falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro. Porque, além de ser um grande jogador, é um grande benfiquista. Sofre tanto pelo Benfica como eu. E, portanto, falamos de futebol há muito tempo. Contava que ele o apoiasse publicamente? O Bernardo decide pela sua própria cabeça e percebe e entende perfeitamente que não toma uma posição pública se for essa a decisão dele. Rui Costa, enquanto presidente do Benfica, pode garantir que Bernardo Silva regressa ao Benfica? Ninguém pode garantir que um jogador regresse ao Benfica. E isto estamos a falar em campanhas de anos 80 e anos 90. Garantir um jogador regressar ao Benfica é ter um contrato na mão. Hoje Bernardo Silva é capitão do Manchester City. Tem contrato até ao final da época. Estou convencidíssimo pelo benfiquismo de Bernardo Silva. Se tiver que regressar ao Benfica, regressa como o Rui Costa fez. Que é com qualquer presidente, porque eu não sou jogador de nenhum presidente. O Bernardo Silva não será jogador de nenhum presidente, será jogador do Benfica. Mas surpreende que Bernardo Silva, de certa forma, tenha aceitado ser um trunfo eleitoral a partir do momento em que não disse nada, mas não aceitou, publicamente. Eu passei por isto há uns anos. Eu vou-lhe explicar uma coisa, Mariana. Eu passei por isto há uns anos atrás, há uns bons anos atrás. Quando um jogador é benfiquista, de facto, e quer regressar ao Benfica, não regressa pelo presidente, regressa pelo clube. O jogador não é do presidente. Então está convicto da mesma forma que eu costumo dizer. Silva não prefere João Noronha Lopes a Rui Costa enquanto presidente? Mas isto vamos lá ver uma coisa. Ele até pode achar que o projeto é melhor que o outro, mas estou convencidíssimo que o Bernardo Silva quer ser um dia jogador do Benfica. E, portanto, isto é a minha convicção. Só ele pode dizer por ele próprio. Mas aquilo que eu acho de um jogador, quando vai para um clube, é para o clube. Não é para ser o jogador do presidente. Porque isso até nem é bom. Isso até nem é bom para o jogador nem para os outros jogadores. Seja o jogador do presidente. Eu enquanto jogador profissional que fui, nunca quis ser jogador do presidente, quis ser jogador do clube. E eu acho que o Bernardo pensa como eu. Esta é a minha convicção. Mas só aqui um reparo da estabilidade e dos treinadores saírem e não saírem. Rápido. E só mais uma contradição. Porque esta coisa de dizer, que estarmos aqui a dizer a estabilidade e os treinadores não podem sair e têm que ficar e por aí fora. Lembro que João Noronha Lopes, a 27 de 9 de 2025, à CNN, disse que o treinador dele, e espero que confirme, que com ele um treinador fica no Benfica, no seu projeto, tenha sucesso ou não tenha sucesso. Correto? Foram palavras suas. Eu disse que eu tenho um treinador de projeto. Não. Obviamente. Que consigo, tenha sucesso ou não tenha sucesso, o treinador fica no Benfica. Rui. O que quer dizer que se depois ele não tiver sucesso, vai mantê-lo no Benfica. Mas, ao mesmo tempo, anunciou e que tinha despedido o Roger Smith já no final da outra época. Portanto, estas incongruências, estas contradições, que um dia é uma coisa e outro dia é outra, é que fazem muitas vezes não perceber qual é a mensagem que quer passar. E esta é uma contradição clara. Porque falar de estabilidade no futebol, num clube desta dimensão e com o grau de responsabilidade que todos têm e a dificuldade que é representar este clube, é uma linha muito ténue. É evidente que todos nós queremos essa estabilidade. É evidente que todos nós queremos criar um treinador de projeto e que tenha muitos anos no Benfica, como nós agora todos esperamos. Eu sei que o João espera, que o Mourinho possa estar muitos anos no Benfica. Mas isso depende sempre dos resultados. E depende sempre do ambiente que fica à volta da equipa. É uma situação natural do futebol. E pode trazer a estrutura toda que quiser trazer. As 10 pessoas do futebol, me espanta que também não lhe digam isso. Porque está a falar aí de 2 jogadores que sabem que funciona assim.
Sobretudo, 2 jogadores dos que vão, de toda essa estrutura que vai entrar, que depois vamos ver como é que ela se orienta, que é uma coisa que ainda falta explicar. Pelo menos 2 jogadores sabem que os resultados do futebol são assim. O João Noronha Lopes não pode saber como é que está o ambiente do balneário, como é que deixa estar o ambiente do balneário, para saber se o treinador está em condições ou não condições de continuar. E, portanto, aquilo que nós todos esperamos é conseguirmos treinadores que aguentem a longo prazo. Mas isso tem a ver com os resultados também, é uma coisa naturalíssima do futebol, sobretudo num clube onde a exigência é do tamanho que é, como é no Benfica. É uma situação completamente natural. Rui, peço-lhe que seja sintético na próxima resposta. Acho que vai ser até porque é bastante concreta, tendo em conta que já gastou 130 milhões de euros no mercado de verão, mas que ainda assim Mourinho não foi ele a definir este plantel. Já disse que quer pelo menos 2 jogadores no mercado de inverno. Concretamente, em termos de milhões, quanto é que vai gastar, pretende gastar neste mercado de inverno? Não tenho uma verba estipulada para gastar. É evidente que vamos ao encontro daquilo que sejam as necessidades do treinador e àquilo que sejam as possibilidades, mas não tem valores balizados? do clube. Há uma coisa que é certa. Se tivermos que reforçar a equipa em janeiro, iremos reforçá-la para bem. Não só para gastar dinheiro. Sem olhar a custos? Não é sem olhar a custos, olhamos sempre a custos. E se os gastarmos este ano, é sinal que o Benfica tem crescido nesse aspecto também. E que pôde gastar. E não hipotecou o clube. Portanto, está-me a fazer um elogio, não o contrário. E, portanto, se chegarmos lá e quando chegarmos lá, analisaremos aquilo que é necessário e com certeza que iremos fazê-lo para melhorar a equipa do Benfica, como todos os anos tentamos fazer. João Noronha Lopes, a mesma questão, sabendo que não está tão dentro das finanças do clube como o Rui Costa. O que é que deve procurar o Benfica neste mercado de inverno, tendo em conta estas 2 premissas, que já gastou 130 milhões no verão e que Mourinho não foi ele a escolher este plantel? Olha, permita-me antes só que comente aquilo que disse o Rui Costa sobre a estabilidade. Nós já tivemos, obviamente, que nós temos treinadores de projeto. Há uma diferença entre garantir que se mantém um treinador para sempre ou correr o treinador à primeira quando os resultados não aparecem. Aliás, nós já tivemos um exemplo no Benfica, que você sabe, foi o Luís Filipe Vieira que resolveu manter Jorge Jesus, apesar de ter perdido tudo num ano, e depois foi campeão. O que não aconteceu com o Rui. Porque quando nós temos 5 treinadores em 4 anos, obviamente que isso não é trazer estabilidade, Rui. E vou-lhe dizer uma coisa. Isso qualquer benfiquista percebe isto. Quando nós temos, agora agradecia que não me interrompesse, que eu também não interrompi. Que é, quando nós temos 5 treinadores em 4 anos, como é que podemos ganhar, Rui? Quando nós temos 2 treinadores que começam a época com plantel que não foram escolhidos por ele, como é que nós podemos ganhar? Neste mandato, esta direção contratou 17 titulares em 4 anos e contratou 19 jogadores que nunca se impuseram na primeira equipa. Gastámos mais de 400 milhões. E, portanto, estas é que são as perguntas que os benfiquistas têm que ver respondidas. E têm que ver respondidas pelo presidente Rui Costa, que é gastámos 400 milhões de euros. Ganhámos um campeonato, tivemos 5 treinadores. Qual é a avaliação que se faz deste mandato, Rui? Só pode ser negativa. E, portanto, não vamos tentar desviar as atenções do essencial, Rui. E o essencial foi, enquanto presidente, Rui Costa, desportivamente falhou. E o que está aqui em causa é uma avaliação. Não é do seu benfiquismo, não é que você não tentou ganhar, Rui. É daquilo que você conseguiu enquanto resultados. Quero responder à minha questão aqui. O que é preciso rapidamente neste mercado de inverno no plantel do Benfica? É uma avaliação que eu vou fazer com o José Mourinho. Naturalmente, é a única resposta responsável. Vamos sentar com o José Mourinho, vamos ver aquilo que o plantel precisa. De uma forma muito rápida, deixem-me só... De uma forma muito rápida. Acabou de fazer mais uma contradição, mesmo em relação ao Roger Smith. Se me diz publicamente que já tinha dito que o Roger Smith tinha que ser despedido. O Roger Smith tinha acabado de perder um campeonato. Tinha ganho o outro anterior. Portanto, está a fazer mais uma vez uma contradição clara daquilo que está a dizer que é o seu projeto futuro. Porque está a dizer que... Deu o exemplo de Jorge Jesus e de Vieira. Hoje eu já percebi que hoje Vieira parecia até herói. Não, sabe virou uma herói coisa, hoje. Eu já percebi. Eu não tenho a dificuldade de falar de Vieira. O Rui evita falar do Luís Filipe Vieira. Ouvindo o que disse do passado e ouvindo aquilo que estou a ouvir hoje, já percebi que a estratégia mudou para aquele lado. Mas deixe-me só dizer. Acabou de dizer, dar o exemplo que Vieira manteve Jesus, perdeu tudo e no ano a seguir ganhou. Mas ao mesmo tempo diz que não há projeto futuro e que, na sua opinião, Roger Smith tinha que ser despedido logo ao final da segunda época. Depois de ter ganho um campeonato e ter perdido outro. Portanto, pessoalmente, não lhe deu essa margem de continuidade.
Portanto, está a fazer mais uma vez uma contradição. Quer dizer que se o seu treinador não ganhar um campeonato, para si também tem que sair. Temos que Não, mas deixa-me só dizer, porque o Rui está a pôr na minha boca uma coisa que eu não disse. Eu vou dizer. Eu não disse. Sabe o que é? Acabou de dizer. Sabe o que é que revela a falta de planificação? É isto. O treinador, se face a maus resultados continua, deve ficar, não é despedido à quarta jornada. E isto é que os benfiquistas não percebem. Um treinador é despedido à quarta jornada. Na época seguinte, o treinador é despedido à quinta jornada. E, portanto, isto, meus caros amigos, nós podemos dar a volta toda que quisermos, mas isto chama-se má planificação desportiva. 15/10/2025 teria despedido Roger Smith no final da época, quando acabou de perder o campeonato. Mas senhores, temos que avançar, senão depois não temos tempo ainda para alguns temas que temos para discutir convosco. Vou começar por si, João Noronha Lopes. Há uma área muito sensível do Benfica, que é a área do grupo organizado de adeptos. Eu gostava de saber, se for presidente do Benfica, como é que lida com esse grupo organizado de adeptos? Olha, no Benfica não há adeptos de primeira nem adeptos de segunda. Há grupos de sócios que pagam o seu bilhete e que estão ali para apoiar o Benfica. Chega? E a minha posição relativamente a este assunto é muito clara. Que é, todos aqueles que estiverem no estádio para apoiar o Benfica são bem-vindos. Todos aqueles que prejudicarem o clube, obviamente, não são bem-vindos. Mas isto passa-se quer com um sócio que esteja no topo, quer com um sócio que atire uma garrafa a um treinador na bancada central. Passa-se com todos. Esse é um tema muito sensível, que já percebi que vai ter dificuldade em atacar esse tema. Não é o João Noronha Lopes, é todos os presentes do Benfica. Está-me a fazer a pergunta ou está a comentar? Não estou a comentar. Estou-lhe a perguntar que é entrevistador. Um tema sensível. É um tema sensível ou não? Não, a sua resposta não é uma resposta concreta. Como é que lida? Eu acabei de lhe dar uma resposta concreta. Qual é? É essa que eu lhe acabei de dizer. Todos os adeptos que estiverem para apoiar o Benfica são bem-vindos. E eu sei quem eles são. Os que não tiverem não são bem-vindos, quer estejam no topo, quer estejam na bancada central. É uma resposta concreta à sua pergunta. Rui Costa, tem sido difícil também da sua parte lidar com o grupo organizado de adeptos? Vamos lá ver uma coisa. É tão simples quanto isto e estamos aqui até, parece, meio de acordo. O Benfica não tem nenhuma claque organizada. Todas as pessoas que estão no topo dos estádios são red pass do Benfica. E, portanto, os problemas, quando acontecem, podem acontecer em qualquer área do estádio. É natural que naqueles grupos, naquelas zonas do estádio, aconteçam mais situações. Essas situações, quando acontecem, as pessoas são penalizadas como tal. Agora, não se pode punir topos, bancadas centrais ou terceiros anéis. Tem que se punir as pessoas que fazem algo de errado no Benfica. E essas pessoas são punidas. Não é o grupo não é um grupo de pessoas que é punido, é a pessoa que faz alguma coisa que não respeita aquilo que é o jogo e aquilo que é o Benfica. Rui Costa, numa entrevista que deu à CMTV, acusou João Noronha Lopes de ter copiado ideias do seu programa eleitoral, mas disse que não leu o programa eleitoral de João Noronha Lopes. Agora, antes da segunda volta, já leu o programa do seu adversário? Os programas são conhecidos, não preciso estar a ler, não vou estar a ler. Eu disse aquilo que disse, não vou estar a ler 300 páginas. Optou por não lê-lo. Então, mas que ideias é que foram copiadas então? Escute, nós ouvimos todos os candidatos. Nós ouvimos várias vezes todos os candidatos. Todos os candidatos tiveram aqui uma liberdade de expressão enorme. Tiveram os canais sempre abertos para poderem anunciar aquilo que eram os seus programas. Portanto, eu não preciso estar a ler um programa de 300 páginas para saber quais são os pontos-chave das situações. Isso é uma situação natural. E as ideias copiadas, afinal, quando disse isso, lembro, por exemplo, dos 500 mil sócios. Mas lembro, por exemplo, dos 500 milhões de receita que já foi anunciado também pelo CFO de João Noronha Lopes. Lembro, por exemplo, do aumento do estádio, à mesma proporção. Portanto, são algumas coisas, mas isso o João Noronha Lopes acabou de dizer, e eu acho natural. Acabou de dizer que há ideias que vêm de outros candidatos e que vêm de outras candidaturas e podem ser aproveitadas. Isso é uma situação completamente natural. Eu também tenho todo o interesse, continuando como presidente do Benfica, também tenho todo o interesse em que o Benfica cresça em todas as suas áreas, que é aquilo que nós procuramos fazer por nós próprios, mas se encontrarmos ideias melhores para desenvolver aquilo que seja o caminho do Benfica, nós iremos fazê-lo também. João Noronha Lopes, comprometido, voltamos à sua equipa para o futebol, porque é pública a proximidade que existe entre José Mourinho e Mário Branco. Se José Mourinho, se for eleito presidente do Benfica, e José Mourinho exigir a continuidade de Mário Branco enquanto diretor-geral para o futebol do Benfica, admite deixar cair Pedro Ferreira, que é o seu diretor-geral para o futebol do Benfica? Não, em circunstância alguma, mas permita-me só que faça aqui um comentário. Eu tenho aqui o meu programa, Rui, e como disse, tenho todo o gosto, aliás, disse-o ali, tenho todo o gosto em deixar para
para que leia, porque Eu tenho de facto todos tenho lá alguma em cima. dificuldade em que tenha feito críticas ao programa sem o ler. Mas está aqui, Eu não fiz está à sua críticas, mas eu disposição. não fiz críticas ao Está à programa, disposição, ou cópias que não sabia bem o que é que era. Eu não fiz críticas ao programa, mas está aqui para ler e tenho todo o gosto em partilhar as minhas ideias. que eu nunca disse. E voltando à minha questão, então, se não deixa cair Pedro Ferreira, quer dizer que estaria disposto a deixar sair José Mourinho se José Mourinho impusesse essa condição de ter Mário Branco como diretor-geral para o futebol do Benfica, porque não há espaço para dois diretores gerais para o futebol do Benfica, não é? Não, eu aceitei todo o respeito por Mário Branco, mas a minha escolha para diretor-geral está feita, é o Pedro Ferreira, Portanto, que é uma pessoa... Pedro Ferreira em vez de José Mourinho. Não. Ouça, o José Mourinho tem tido nestas eleições uma conduta irrepreensível. Mas pode Aliás, colocar essa exigência, deixa-me só terminar. tendo em conta a proximidade que tem com o Mário José Branco. Mourinho tem tido uma conduta irrepreensível ao nível de um dos grandes treinadores do mundo. Disse que tinha votado no Benfica. Não se tem metido em questões eleitorais. E, portanto, não espero... Mas essa não é uma questão eleitoral. Não espero ter... É uma questão de funcionamento do futebol do Não espero ter Benfica, essa se reação for do José eleito Mourinho. E presidente. deixe-me só dizer-lhe o seguinte. O Nuno Gomes conhece bem o José Mourinho. E, portanto, aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que o José Mourinho é um grande treinador. Nós vamos sentar com o José Mourinho no Mas não primeiro pode dia, garantir que o com a José nossa estrutura, e criar condições para que o Mourinho ganhe. Mas não pode garantir que o José Mourinho queira trabalhar com o Pedro Ferreira como diretor-geral para o futebol do Benfica, ou pode? Ninguém consegue garantir nada. Agora, eu digo-lhe uma coisa. O nosso projeto é bom, as pessoas são boas, as pessoas estão motivadas, as pessoas estão unidas e tenho a certeza que o José Mourinho vai querer trabalhar com a nossa equipa. Quer responder a essa situação limite, se for ou uma coisa ou outra, se José Mourinho só ficar com o Mário Branco como diretor-geral para o futebol do Benfica? Pois, nenhum treinador está acima do Benfica. E, portanto, obviamente, mas eu estou... Portanto, sairia José Mourinho? Repito, mas deixe-me reafirmar o seguinte. Eu vou falar com o José Mourinho, Nuno Gomes conhece o José Mourinho e tenho a certeza que o José Mourinho se vai rever no nosso projeto e que vai ficar no Benfica. Noronha Lopes, falando ainda de José Mourinho, tem um ano de contrato, mais um de opção. Qual é que é aqui a exigência mínima, os mínimos exigidos a Mourinho para renovar por mais um ano, sabendo que, obviamente, como explicou Rui Costa na altura da assinatura e da oficialização de Mourinho, que é das duas partes, tem de vir das duas partes essa vontade. Agora, o que é o mínimo que Mourinho tem de fazer esta época para ficar mais uma? A nível de títulos, e peço que seja direto na sua resposta, e concreto. Estou convicto que Mourinho vai ser campeão este ano pelo Benfica. É esse o mínimo? O projeto não está assim tão mal. Agora, há uma coisa que eu não lhe disse como presidente. O projeto não está assim tão mal. Eu não lhe disse como presidente. Eu não lhe disse como presidente. Portanto, estou convicto. E é isso que os benfiquistas querem, é que José Mourinho seja presidente do Benfica. Agora, é preciso também... José Mourinho é treinador, não presidente. É preciso também dizer que José Mourinho inicia esta época, mais uma vez, coxo, com um plantel que não foi escolhido por ele. E, portanto, obviamente que o grau de exigência para esta época, para José Mourinho, tem que ter isso em atenção. Mas eu, mais uma vez, aquilo que eu quero e os benfiquistas querem é que ele seja campeão e estou perfeitamente convicto, mais uma vez, comigo, enquanto presidente, que nós vamos ser campeões. Lopes, se não for campeão, José Mourinho sai do Benfica? Ou seja, o Benfica não quer renovar contrato com o Mourinho, é isso que está a dizer? Sim. Não acho que Mourinho possa ser responsabilizado se não ganhar este campeonato com o plantel que não escolheu e que ficou. Que o Mourinho tem de fazer? Qual é que é o mínimo? Procurar ganhar todas as competições. Taça de Portugal, eu preciso que me diga, porque a resposta é bastante concreta. Mas isto é uma avaliação e o Rui concordará comigo. Isto é uma avaliação que obviamente vai ser feita ao longo da época. Aquilo que eu digo é que um treinador que entra quando José Mourinho entrou, não é exigível que seja campeão. Obviamente que, quer eu, quer o Rui, vamos criar todas as condições para que ele o seja. Mas quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, com as dificuldades que tem tido neste plantel, eu não exijo a Mourinho ser campeão este ano. Portanto, não precisa de ganhar títulos para renovar contrato por mais um ano? Não, eu espero que o Mourinho ganhe títulos, mas mais uma vez... precisa. Ouça, todos os treinadores têm que ganhar títulos do Benfica e têm que fazer por isso. Mas José Mourinho, neste ano, está a começar a meio da época com um plantel que não foi escolhido por ele. Ainda tem alguma margem de erro, é isso que está a dizer este ano? À sexta jornada. Rui Costa. Costume ser à quarta jornada, agora já é meio da época. Rui Costa, faço-lhe a mesma questão. O que é que exige de José Mourinho para renovar o contrato por mais um ano? Para renovar o contrato por mais um ano? Desta temporada, sim. Mourinho tem contrato por mais um ano. E, portanto, farei essa avaliação... É um ano de opção. Não tem um ano de opção, tem mais um ano de contrato. Não é um ano de opção, são 2 anos de contrato que tem uma cláusula de poder sair no final da próxima época, onde o presidente que estiver
à frente do clube, não terá que pagar o contrato todo, tem ali uma cláusula que diminui os valores a serem pagos enquanto indemnização, e o mesmo acontece se for uma decisão de José Mourinho. Portanto, neste momento é uma coisa que nem é preciso estar a pôr em questão, em causa, porque ele tem 2 anos de contrato. Na prática, ele tem 2 anos de contrato. Independentemente dos resultados e dos títulos que conseguiram ou não alcançar. Ele tem 2 anos de contrato e vai cumprir este ano. Evidentemente que esperamos, e ele espera muito e está a trabalhar muito para isso, obter resultados positivos este ano. O Benfica este ano parte para a época com a Supertaça já ganha, com a entrada na Liga dos Campeões, está nas meias finais da Taça da Liga, que é detentora, tem um campeonato pela frente, tem uma Taça de Portugal para jogar. Portanto, está e temos ainda uma Liga dos Campeões para recuperar para recuperar os pontos que perdemos nestas primeiras jornadas e ainda estar dentro daquilo que é a prova na segunda fase. E, portanto, neste momento, aquilo que é a exigência de Mourinho também para ele próprio, é conseguir obter o máximo de resultados possível no Benfica, e o máximo de resultados possível no Benfica são títulos. O que é que tem de acontecer, porque não ficou claro, para que o Benfica regresse às várias mesas de negociações que abandonou? Até que ponto é que tem de haver um pedido de desculpas por parte de quem o Benfica se queixou, Rui Costa? O Benfica, vamos lá ver uma coisa, também já expliquei isto mais do que uma vez, aliás, todos nós já explicámos muita coisa durante este período todo. O Benfica está a alertar um problema que é do futebol, certo, não é só do Benfica. O que é que tem de acontecer? Isso é que não tem que acontecer movimentações que permitam que os clubes se sintam seguros. Mas é vago. O que é que dá uma garantia ao Benfica? O valor que se prometeu inicialmente. Estamos a falar da centralização dos direitos televisivos, que seja metido em cima da mesa um trabalho realizado para se poder realmente chegar a uns valores que foram prometidos aos clubes, nomeadamente ao Benfica, para poder estar dentro do processo. Caso isso não aconteça, o Benfica não defende que esta centralização avance e que apela até que o Governo perceba o que isto pode ser prejudicial, esta lei obrigatória, o quanto pode ser prejudicial ao crescimento do futebol português. Portanto, o Benfica entrará na mesa das negociações novamente quando perceber que esses passos estão a ser dados, quer para um lado, quer para o outro. Os acontecimentos da final da Taça já não se relacionam com... Não, isto aqui, a centralização não tem nada a ver com... Isto são outros 500. Portanto, a final da Taça é a final da Taça. Esta preocupação da centralização dos direitos televisivos é enorme e não é só para o Benfica, é para todos os clubes portugueses e, sobretudo, para o crescimento do futebol português. O Benfica não quer sair a perder, nenhum clube o quer, e neste momento aquilo que se prevê é que toda a gente saia a perder desta situação. E o Benfica não defende isso como é natural. Vamos tentar equilibrar os tempos. Noronha Lopes, sobre esta questão, falou-se também aqui muito deste tema, é um facto, mas recordo aqui que, em relação a tudo isto, o Nuno Gomes, que é da sua lista, seu vice-presidente, quando percebi também agora pode ser investido no cargo administrador, foi apoiante declarado de Proença. Disse até que ele seria o candidato da mudança. Esta bota descalça-se de que forma? Ouça, o Nuno Gomes expressou a sua opinião há um ano no artigo da opinião, quando não tinha rigorosamente nada, nenhum vínculo com o Benfica. Neste momento está completamente alinhado com aquilo que é a minha visão para o futebol português e, nomeadamente, naquilo que são as observações que eu faço a Pedro Proença. E eu gostava de falar um bocadinho sobre isto, que é, Pedro Proença foi uma pessoa que não tenho quaisquer considerações pessoais a fazer, mas foi uma pessoa que durante tempo embalou os clubes com uma promessa de 300 milhões para os direitos televisivos. E nessa altura, Rui Costa e a direção do Benfica deixaram andar. Eu não teria votado em Pedro Proença, porque embalou os clubes com uma promessa de 300 milhões. Depois disse que o Benfica achava que valia mais que todos os outros. Claro que vale todos os outros. E depois eu não consigo entender qual é que é o projeto de Pedro Proença. Eu sei que fez uma mega investimento numa sede da Liga que custou milhões e milhões. Sei que na ECA defendeu uma posição contrária ao interesse dos clubes portugueses, porque defendeu que a Liga dos Campeões fosse alargada para 8 equipas e não para 10 equipas, juntando-se às ligas mais fortes que obviamente queriam proteger os seus interesses e não aos interesses da Liga Portuguesa, para quem as receitas da Champions obviamente têm um valor muito maior. E, portanto, comigo, enquanto Presidente, eu não iria apoiar Pedro Proença. E mais... Mas debateu isso com o Nuno Gomes? Hã? Debateu isso com o Nuno Gomes? Com certeza, estamos completamente alinhados com isso. Ideias em relação com certeza, o Nuno Gomes expressou uma opinião pessoal enquanto não tinha qualquer responsabilidade do Benfica, estamos completamente alinhados, ele já o disse. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, que é esta. Há uma diferença que é, eu não conheço Pedro Proença e sou completamente independente.
Sou completamente independente. E ao ser completamente independente, isso permite-me defender os interesses do Benfica. Nos direitos televisivos, nas relações com a Federação, nas relações com a Liga, de uma maneira que me faz olhar apenas para os interesses do Benfica. E relativamente a Pedro Proença, eu só gostava de fazer uma pergunta ao Rui Costa. Mas não são eles que fazem as perguntas? Mas se não se importar, Força, até cedo à algum vontade, mas à do vontade. meu tempo, que é, o Rui Costa voltava a apoiar Pedro Proença. O Rui Costa já explicou que não apoia a pessoa Pedro Proença, mas sim o projeto foi para a Liga. Ou, neste caso, para a Federação. Até porque havia duas candidaturas, uma que não foi votada por ninguém e Pedro Proença que recolheu os votos de todas as equipas, de todos os clubes da primeira e da segunda divisão. E recolhe esses votos porque aquilo que era discutido nas cimeiras, sobretudo nas cimeiras presidentes e nas reuniões com os presidentes, aquilo que estava em cima da mesa na Liga e que passaria para a Federação, ou neste caso, coisas que eram para ser resolvidas pela Federação que não estavam a ser resolvidas, Pedro Proença está, ou pelo menos esta era a visão que Portanto, nós... voltava a apoiar... Deixe-me finalizar, senão eu não lhe consigo explicar. Mas vamos ter de concluir muito Tudo rápido. aquilo que passaria para a Federação, Pedro Proença está a par destes dossiês todos. E, portanto, o compromisso que Pedro Proença tem com os clubes todos, e daí eu dizer, neste caso, o projeto de Pedro Proença, da direção do Pedro Proença, tem para com os clubes todos... Vou lá ver uma coisa, tem com os clubes todos, é a resolução... Deixa-me só recuperar. É a resolução das matérias todas que estão em cima da mesa, mas é que não é só a centralização. Há muito mais para resolver do que a centralização. É um período de grande modificação. Eu estava à espera de uma resposta sim ou não. E a resposta sim é voltava a apoiar Pedro Proença. Dentro destes parâmetros. E o projeto Pedro Proença, que nenhum benfiquista ainda hoje sabe. Deixa-me só concluir. Nenhum benfiquista ainda hoje sabe o que é o projeto Pedro Proença. E uma coisa eu garanto enquanto Presidente do Benfica, eu não passo cheques em branco a ninguém. Nem a Pedro Proença, nem a ninguém. Vamos à mensagem final, meus caros. Rui Costa tem um minuto para deixar uma mensagem aos benfiquistas. Não, a mensagem aos benfiquistas é claro. Olha, acima de tudo, mais uma vez agradecer aquilo que foi a eleição de sábado. Foi uma coisa que nos orgulha tanto. E, acima de tudo, que voltem todos às urnas. Que haja a vontade de bater este recorde. Não vou estar aqui a apelar uma vez mais que votem em mim ou que deixem de votar no outro candidato, porque isso nós já fizemos ao longo deste período todo. Aquilo que eu peço, enquanto orgulho benfiquista, é que a gente consiga bater o recorde. Batemos no sábado passado os 85 mil pessoas a votarem e que, evidentemente, seja mais um dia que, acima de tudo isto, que haja respeito. Neste caso, estávamos 6, neste caso só temos 2 candidatos, que se passe aquilo que se passou nestas eleições, nas eleições de sábado. Cada um votou em quem quis votar e não houve um atrito em lado nenhum que pudesse falar mal do Benfica. Isto é aquilo que eu desejo para sábado que vem. Nada mais do que isto. João Noronha Lopes, à sua vez, tem um minuto para falar aos adeptos e sócios do Benfica. Entregou o seu tempo a Rui Costa. É justo. Valeu a pena para ter a sua resposta sobre Pedro Proença. Não, eu quero dizer aqui duas coisas. Em primeiro lugar, olhos nos olhos ao Rui, é uma honra enorme estar aqui. É uma honra enorme estar aqui a disputar esta segunda volta das eleições. É o sonho da minha vida, é a paixão da minha vida. Eu preparei-me para isto com muita humildade, mas também com muita vontade. Reuni uma equipa, tenho comigo António Bagão Félix, tenho comigo Vítor Paneira, Nuno Gomes, pessoas que os benfiquistas conhecem. Há muito tempo que estudamos o Benfica, temos muita vontade de ganhar e temos muita vontade de ajudar o Benfica. E, portanto, estou convicto, com toda a humildade democrática, que vou ganhar as próximas eleições, mas reitero aqui aquilo que o Rui disse. É muito importante que os benfiquistas decidam, que os benfiquistas vão votar. E, como eu disse, desde o princípio destas eleições, há coisas que nos dividem nesta campanha eleitoral, mas no fim somos todos do Benfica e aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Eu não vou perguntar ao meu companheiro de bancada em quem é que ele votou, nem qual foi o candidato dele. O Benfica está acima de tudo. Meus caros, atingimos o tempo limite previsto para este debate. Agora está tudo nas mãos dos sócios do Benfica que vão votar no próximo dia 8 de novembro. E foi assim o debate entre Rui Costa e Noronha Lopes, os dois candidatos da segunda volta à presidência do Benfica. E o que é que eu tenho a dizer sobre este debate? Sinceramente, eu não votei nem em Rui Costa e nem em Noronha Lopes, mas a minha opinião também é que se o pessoal quer mudança, então não será com Rui Costa, mas ao mesmo tempo também acho que Noronha Lopes que deixa
algumas coisas ou alguns pontos a desejar que poderá melhorar. Este debate, para mim, não houve nenhum vencedor, sinceramente. Acho que debateu-se muito pouco sobre o futuro do clube. Foi mais um bate-boca. Também é normal, visto que quem estava a conduzir o debate eram os comentadores da CMTV. A CMTV com certeza que não está interessada no futuro do Benfica, mas sim pronto, o que as pessoas querem ver também, porque se a CMTV tem muita audiência é porque as pessoas gostam do seu conteúdo, não é? As pessoas querem bate-bocas, querem lavar de roupa suja, gostam disso, portanto é isso que a CMTV lhes dá neste caso. Como eu disse, para mim o debate não teve vencedor. Vou sim esperar pelo debate que vai haver na BTV na próxima semana. Espero que se fale mais sobre o futuro do clube, das ideias, das inovações que as duas listas têm para o futuro do Benfica. Espero que não seja ataque e contra-ataque. Espero que lavem a roupa em casa e não a tragam para lavar em público. E vamos esperar para que, prontos, que o futuro do Benfica que seja melhor. Neste caso, para o pessoal que quer mesmo a mudança, só poderá ser com Noronha Lopes. Portanto, isso agora fica ao critério dos sócios do Benfica, nos quais eu estou incluído. E pronto, não tenho muito mais a dizer. Se quiserem, deixem a vossa opinião nos comentários. Não se ofendam uns aos outros, porque depois eu tenho que desativar os comentários. Sei que tenho muitos infiltrados aqui que não são do Benfica, mas gostava que os benfiquistas a que comentassem qual dos dois será melhor para o futuro do Benfica, e se vocês acham que este debate que houve um vencedor. Se o vídeo entretanto desaparecer, pois vocês já sabem que eu tenho que mandar o vídeo abaixo, porque se não for eu, é o pessoal da CMTV. Eu normalmente até meto só os áudios. Há uns tempos atrás ainda funcionava, mas agora a CMTV será, não sei se é por ter a rádio, que eles agora também têm uma rádio, e então até o áudio eles bloqueiam. E se sofrer muitos bloqueios e muitos strikes, até me podem mandar o canal abaixo. Na outra semana tive problemas com isso, tive que apagar muitos vídeos nos quais esses vídeos eram apenas áudios. Portanto, pessoal, é assim, se eu não continuar a postar vídeos da CMTV, vídeos com áudio, claro, vocês já sabem porque que é. Um grande abraço a todos os benfiquistas e pronto, vamos esperar pelo próximo debate.